Olá! Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, mais uma sexta-feira, nós temos um episódio inédito da nossa série Como Me Tornei Cientista. E o nosso convidado é o Dr. Vinícius Garcia. Vinícius, é com você. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Pacheco Garcia e eu sou um pesquisador na área de Fisiologia Cardiovascular em Humanos. Atualmente eu trabalho na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, como pós-doutorando no Laboratório de Biologia Vascular Integrativa. Eu recebi esse convite da professora Cristiane Bretas para deixar o meu depoimento de como eu me tornei cientista. Eu já queria iniciar essa conversa agradecendo a professora Cristiane Bretas pela oportunidade. Falando um pouquinho então da minha trajetória e como isso me conduziu ao mundo da pesquisa, eu sou graduado em biomedicina pela Universidade Federal Fluminense e uma das coisas que me fez optar por biomedicina foi a oportunidade de me tornar um pesquisador ou cientista. Eu sempre fui muito curioso, desde criança, e sempre quis entender, por exemplo, como o céu era azul ou como a imagem da televisão chegava até a casa das pessoas. E aí eu sempre tentei buscar uma lógica e um sentido por trás dessas coisas. E aos poucos a figura do cientista foi se revelando e foi aparecendo na minha vida, por exemplo, através das aulas de biologia e história, quando estudamos, por exemplo, a descoberta da penicilina. Então isso sempre me fascinou como essas pessoas elas contribuíam através de alguma descoberta para o mundo. Então, durante a minha preparação no vestibular, eu procurei um curso que me permitisse trabalhar como pesquisador. Eu já sabia que eu poderia fazer isso como biólogo, mas a ideia de estudar planta e animais não me agradava muito. E aí foi assim que eu descobri o curso de biomedicina, o qual tem uma metodologia muito mais focada em humanos. Eu iniciei o curso de biomedicina na Universidade Federal Fluminense em 2009 e após um ano, em 2010, eu iniciei meu estágio de iniciação científica no Laboratório de Ciência do Exercício, no LACE, sob a orientação do professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega. É um laboratório focado em fisiologia cardiovascular, e eu sempre gostei de biologia celular e molecular. Porém, eu fiquei muito interessado em fisiologia, principalmente a fisiologia cardiovascular, pois é uma disciplina que combina tanto os mecanismos biológicos quanto químicos, físicos, celulares em um só lugar. Então, a fisiologia ela traz essa dinâmica e interação entre os mecanismos celulares e moleculares. E isso sempre me fascinou. Por exemplo, a fisiologia ela trouxe para mim um melhor entendimento como o corpo humano funciona. Como aluno de iniciação científica, eu fui apresentado dia a dia ao mundo da ciência. Quais são as linhas de pesquisa de laboratório e a organização estrutural, como isso se dá, por exemplo, qual o papel de um IC, o que é um mestrando, o que é um doutorando, o que é um pós-doutorando, chegando até o professor. E publicações na área de ciências, o próprio PubMed, então eu não tinha ideia de como era conduzida a pesquisa da ciência. Em 2013, eu me graduei em biomedicina e, ao mesmo tempo, eu estava me preparando para entrar no mestrado, no programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense. No mestrado, juntamente com a minha orientadora, a professora Natália Galito, nós desenvolvemos um projeto seguindo uma própria linha de pesquisa de laboratório. Meu projeto tinha como base investigar as respostas de biomarcadores endoteliais à infusão de L-arginina em indivíduos com hipertensão arterial sistêmica, ou seja, pessoas com pressão alta. Foi um projeto bem interessante e com um aspecto bem clínico, o que eu gosto bastante. Ou seja, envolveu a comparação então, entre uma
uma resposta fisiológica normal, por exemplo, indivíduos saudáveis, em comparação a uma resposta fisiopatológica, ou seja, indivíduos com hipertensão. A partir desse projeto, então, meu interesse só aumentou em estudar as respostas fisiológicas frente a condições de doença, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade. Durante o mestrado, que normalmente tem duração de 2 anos, eu tive meu primeiro contato em escrever e publicar um artigo. E essa fase trouxe uma série de aprendizados, como, por exemplo, entender sobre metodologia científica, a responsabilidade de conduzir um estudo, a interpretação e análise dos meus resultados. Foi uma fase importante para o meu amadurecimento profissional, com certeza. Em 2015, eu entrei no doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares na Universidade Federal Fluminense. E durante esse período, eu e minha orientadora, a professora Natália Galito, mantivemos o foco e o interesse em continuar a estudar o modelo de hipertensão e como o mesmo afeta o sistema cardiovascular. O meu projeto teve a colaboração do professor Igor Fernandes, o que trouxe o nível de complexidade para o estudo. Nosso objetivo foi estudar as respostas de biomarcadores endoteliais à alteração da pressão arterial de oxigênio, ou seja, durante uma condição de hipóxia, diminuição de oxigênio, e uma condição de hiperóxia, ou seja, aumento desse oxigênio, tanto em indivíduos saudáveis quanto em indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. Esse projeto ele foi bem complexo e inovador, o qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, pois eu dediquei ao menos 3 anos da minha vida. Ainda durante o meu doutorado, em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, ou seja, eu pude trabalhar com o professor Christopher de Souza por meio de uma colaboração internacional por 1 ano na Universidade do Colorado, em Boulder, nos Estados Unidos. De certa forma, eu tive a chance de conhecer outro país de uma forma, primeiro, cultural e desenvolver o meu inglês. Na questão profissional, eu tive a oportunidade de experimentar uma nova rotina de trabalho, conviver com outros profissionais e entender como a pesquisa é conduzida naquele país. Isso, de certa forma, serviu também para desmistificar a ideia de que tudo fora do Brasil seria melhor do que no Brasil. E em termos profissionais, a minha formação brasileira nunca deixou a desejar. Pelo contrário, eu pude contribuir em diversos momentos com ideias e soluções para os nossos projetos. Assim, eu acredito que o Brasil tem excelentes pesquisadores, laboratórios bem equipados e projetos de pesquisas muito audaciosos. Infelizmente, eu percebi que a maior diferença está na quantidade de dinheiro investido na pesquisa naquele país, que é bem maior, bem como a facilidade para obter recursos ou materiais. Por exemplo, um anticorpo, um reagente, demorava no máximo 3 dias para chegar no laboratório. Enquanto aqui no Brasil isso pode levar, a gente sabe, em torno de 3 a 6 meses. Continuando então, em 2018 eu retornei para o Brasil para finalizar e cumprir o término do meu doutorado, ou seja, eu fiquei 1 ano lá no exterior. E o que eu defendi meu doutorado em agosto de 2019. Ainda no final do meu doutorado lá no exterior, o professor de Souza ele havia feito um convite para que eu retornasse para o seu laboratório após eu concluísse meu doutorado. Assim, no final então de 2019, eu me mudei para Boulder, no estado do Colorado, e comecei a trabalhar como pós-doutorando. Hoje, como pós-doutorando, as minhas funções são elaborar projetos para captação de recursos financeiros. Esses projetos são enviados para entidades americanas, como o NIH. No Brasil, os pesquisadores normalmente enviam seus projetos para CNPq e CAPES, que são órgãos federais, e FAPERJ e FAPESP, que são órgãos estaduais. Uma outra função como pós-doutorando é orientar alunos de mestrado e doutorado. E, por fim, a parte que eu mais gosto é realizar experimentos, que é a parte mais divertida. Atualmente, os nossos projetos estão voltados à compreensão e ao estudo de microvesículas.
As microvesículas são pequenas vesículas que são liberadas por diferentes tipos celulares, como, por exemplo, leucócitos, plaquetas, hemácias e células endoteliais. E essas microvesículas, elas possuem no seu interior um material celular, por exemplo, como proteína, enzimas e microRNAs. O nosso foco nesse momento é estudar as microvesículas derivadas do endotélio. Atualmente reconhece que as microvesículas elas mediam a comunicação célula a célula através da transferência dessa carga biológica ativa para dentro das células. Como eu expliquei anteriormente, né, ela transfere então essas enzimas, proteínas e microRNAs de uma célula de origem para uma outra célula. E essas microvesículas elas são ativadas, ou elas são liberadas quando ocorre uma ativação endotelial, ou seja, quando existe um estímulo no endotélio, então elas são liberadas, ou quando essas células morrem, um processo chamado apoptose. Clinicamente, níveis elevados de microvesículas circulantes têm sido associados ao aumento do risco cardiovascular. Então, dessa forma, uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório é isolar essas microvesículas no plasma de pessoas com hipertensão ou diabetes. E, em seguida, células endoteliais são cultivadas, né, em uma plaquinha de 6 poços. E então a gente trata essa cultura com as microvesículas derivadas desses indivíduos com hipertensão e diabetes. Após 24 horas, nós realizamos uma série de experimentos para determinar se as microvesículas endoteliais causaram algum efeito nessas células endoteliais. Efeitos tais como inflamação, estresse oxidativo e produção de óxido nítrico. O que temos observado até o momento é que as microvesículas provenientes de pessoas com hipertensão, elas são capazes de aumentar a produção de fatores inflamatórios, ou seja, elas estimulam essas células a entrar no modo inflamatório. E, além disso, essas microvesículas elas têm a capacidade de diminuir a produção de óxido nítrico, que é um importante vasodilatador e tem um papel extremamente relevante no controle da pressão arterial. Uma das coisas que mais me motiva a ser pesquisador, entrando então um pouco porque eu me tornei pesquisador, é a diversidade e a falta de monotonia. Estar envolvido em diversos projetos, ou seja, se você sempre está buscando algo novo, é algo que me motiva bastante, né? Porque é uma rotina, todo dia é uma rotina diferente, ou cada mês é uma rotina diferente. E isso é extremamente importante para mim, porque isso me motiva muito. O segundo ponto seria que você tem a chance de descobrir algo ou entender como aquilo funciona. É muito gratificante fazer um experimento, obter resultados, publicar um artigo e responder alguma lacuna científica. Você está respondendo a uma coisa que nunca foi respondida na história da ciência. E isso, para mim, traz um apreço muito grande, pessoal. Enfim, eu acredito que a ciência é um dos pilares do mundo e o pesquisador representa um pedacinho desse pilar. A ciência exige, então, muita dedicação, paciência, colaboração, comprometimento e ética. É algo que você tem que dedicar bastante, algo que você tem que focar bastante. Então, aqui fica meu depoimento. Eu gostaria de agradecer novamente a professora Cristiane Bretas. Muito obrigado, saúde e boa sorte a todos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!